Então, eu acho que esse é um assunto que para mim é muito importante. Embora não sou nutricionista, nem quero invadir nenhum espaço de nutricionista, mas como médica, eu gostaria, pela experiência que eu tenho, de a gente analisar cientificamente dietas, né? Eu escolhi 5 dietas que estão muito em moda, algumas já passaram da moda, mas sempre acaba voltando, para que a gente tenha um discernimento, né? Sobre dieta. E então resolvi fazer essa live, né? Porque muitas perguntas sobre isso. Então, cada indivíduo tem o seu estilo de vida, suas atividades, horários, preferências, aversões, alergias, intolerâncias alimentares. Portanto, se a gente pensar em um tipo de dieta, porque trouxe resultado para uma pessoa, vai trazer os mesmos resultados para outras pessoas? Então, tem um paciente que vai dar hoje um testemunho, né, de uma experiência muito forte com dieta. Ele perdeu peso, normalizou pressão, colesterol. Acho que ele tomava pelo menos 5 medicamentos quando chegou no consultório, né? E aí ele emagreceu super bem. Ele vai contar direitinho, parece que foi 35 em 3 meses e meio, alguma coisa desse tipo, e normalizou tudo, né? Colesterol, triglicérides, gordura no fígado, que a gente chama, né, de esteatose, tudo normalizou. Ele não toma mais nenhum medicamento para pressão, para colesterol, para ácido úrico e assim por diante, né? Então aí eu convidei hoje para ele contar, né? Depois eu vou estar chamando ele para estar contando essa experiência. Que uma das coisas muito importantes é determinação, é foco, né? Até tem um versículo na Bíblia que fala que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, propósito. E o nosso propósito maior deve ser o quê? Saúde, né? Eu lembro de uma paciente que uma vez ela falou: doutora, me dá um medicamento, nem que eu morra, pelo menos o meu caixão vai ficar mais leve, né? Então, qual que é o propósito? É emagrecer com uma dieta ou é uma dieta que possa estimular um estilo de vida diferente? Essa é a dieta ideal. É a dieta que te conduz para uma mudança de estilo de vida. Como, por exemplo, começar a se exercitar, parar de comer os alimentos que podem te adoecer, como, por exemplo, doces, frituras e, muitas vezes, o consumo de álcool, né? Então, essa é a dieta ideal, que te conduz para um futuro saudável. Então, a melhor dieta é aquela que faz a pessoa adquirir hábitos mais saudáveis, saúde e bem-estar. Como nós vamos ver no comentário, né, desse paciente, que houve uma mudança total, ele está totalmente irreconhecível. Por quê? Adquiriu hábitos mais saudáveis, adquiriu saúde, adquiriu bem-estar, e isso foi contagiante. Mas há situações que a gente precisa eliminar o peso mais rápido, né? O peso que está sobrecarregando o meu coração, está me levando a uma pressão alta, os meus ossos também estão sobrecarregados, colesterol alto, a glicose também está um pouco elevada. Eu tenho a esteatose, né, que é gordura no fígado, e a pessoa está dependente de vários medicamentos para manter esses índices laboratoriais dentro da normalidade. Mas o corpo já passou por tantas dietas que já não responde mais e não aguenta mais dieta a longo prazo. Será que existe alguma dieta que auxilie nesse processo? Então, os médicos começaram a pensar em algo, né? Por exemplo, equação. O peso é proporcional ao que eu como, ao que eu gasto. E tem pacientes que chegam no consultório e falam: doutora, eu juro, eu só como isso, né? Minha alimentação é saudável, não tem mais o que eu tirar, eu faço exercício e eu não perco 1 grama. O que está acontecendo, né? E não vamos pensar em medicamentos, nós estamos falando em tentar um equilíbrio saudável, né?
será que existe uma dieta no qual eu não precise tomar tantos medicamentos ou o mínimo possível, né, que possa ajustar, levar a um equilíbrio, a uma saúde, a um bem-estar? Então, pensando nisso, começou a surgir mais ou menos nas décadas de 70 e 80 a famosa dieta do Dr. Atkins. Eu lembro que nesse período eu estava nos Estados Unidos e eu falei, nossa, eu quero ir para Nova York para conhecer esse médico super famoso que emagrece, né? E era uma atração nos Estados Unidos. Por quê? Era uma dieta com rigorosa restrição de alimentos ricos em carboidratos e grande estímulo de consumo de alimentos ricos em proteína animal e gordura. Então imagine para os americanos que adoram comer aquele ovo com aquele bacon de manhã, né? E podia. Aí nessa dieta as pessoas comiam à vontade bacon, ovos, gordura, fritura e começaram a perder peso. Então isso foi uma grande revolução nas décadas de 70 e 80. Então o Dr. Atkins, aí surgiu a dieta famosa do Dr. Atkins. Porém, ao longo do tempo, com a realização dos exames, percebeu que esse tipo de dieta gerava um processo na parede dos vasos sanguíneos, na parede do endotélio. Começou a depositar substâncias tóxicas e substâncias inflamatórias na parede dos vasos sanguíneos. Tanto, né, que hoje em dia alguns pacientes têm o PCR elevado, proteína C reativa, que indica risco cardiovascular. E nessa dieta ocorria um aumento muito significativo do PCR. Estava dizendo que você estava com o endotélio, a parede dos vasos sanguíneos inflamadas. Então essa dieta caiu em descrédito. E aí, para acompanhar as mudanças, novamente apareceu a dieta New Atkins, mas que tinha poucas mudanças. E nessa mesma pegada, como dizem, né? Uma dieta que você possa comer determinados alimentos em grande quantidade e emagrecer. Aí, nesse momento aí entrou a dieta Dukan. Essa dieta Dukan, ela foi criada pelo médico francês Pierre Dukan. E ela ganhou uma notoriedade nos últimos anos. Aqui no Brasil ainda, né, muitas pessoas usam a dieta Dukan. Mas nos Estados Unidos teve um ponto auge. Por quê? Celebridades mesmo falavam em público sobre a dieta Dukan. E tornou uma dieta muito famosa no mundo todo. Até que, em 2014... ele perdeu a licença médica. Então, o que é o forte da dieta Dukan? O paciente pode comer grandes quantidades de proteína animal ou vegetal e a restrição de carboidratos. O que era diferente do Atkins? Tinha menos gordura. Essa é a diferença. Então, a dieta Dukan funciona? Sim, essa dieta funciona. Os pacientes emagrecem com essa dieta, principalmente em curto prazo. Portanto, as principais críticas dessa dieta no meio científico não é em relação à efetividade dela a curto prazo, mas sim a ausência de trabalhos científicos, principalmente a ausência de uma segurança e a eficácia dela ao longo do tempo. E outra coisa crítica, né, que eu falei logo no início que era importante, que a dieta ideal era uma dieta que ensinasse o paciente a se alimentar melhor, mudanças de hábitos. E essa dieta, não. Ela não ensinava o paciente a se alimentar melhor, não mudava os hábitos alimentares, não dava ênfase às atividades físicas para que o paciente pudesse continuar eliminando calorias, fazendo exercícios também, que exercícios também você tem uma quebra de gordura, né? E melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Então, a dieta Dukan é uma dieta cetogênica. Então, Atkins cetogênica, Dukan, dieta cetogênica.
Eu vou falar depois com detalhes, que é muito importante vocês entenderem o que é cetogênica, o que é corpos cetônicos. Por enquanto eu vou só citar, né, que a dieta Dukan e a dieta Atkins são dietas cetogênicas. E a dieta cetogênica é praticamente quase o consumo exclusivo de proteínas. Então, o excesso de proteínas, o que ela causa? A gente sabe que uma das causas principais de desenvolver cálculo renal é dieta rica em proteínas, né? Aumenta, obviamente, o ácido úrico, que pode desenvolver aí a gota. E aumenta o colesterol. A hora que você para com a dieta, ocorre um efeito rebote, aumenta o colesterol. E também ela desencadeia osteopenia e osteoporose. Então, esse é um grande risco por ser uma dieta desequilibrada, muda o metabolismo, mas muda o metabolismo de tal forma que na hora que você para a dieta, você quer comer tudo que está na sua frente. Tem esse efeito rebote logo que você para com a dieta. E além disso, também nos últimos anos, as evidências que existem em relação ao alto consumo de carne vermelha e incidência de alguns cânceres têm se tornado assim cada vez mais forte essas evidências. Então, uma dieta rica em proteínas, uma dieta rica em carne vermelha, por exemplo, é uma dieta prejudicial para a saúde, principalmente cardiovascular e o risco de cânceres, como eu coloquei. Então, agora uma outra dieta que está muito em moda é o jejum intermitente, né? Então, o jejum intermitente é um programa de alimentação, não propriamente uma dieta. Não é um conceito novo, porque fazer jejum há tempos que as pessoas jejumam pelos mais diversos motivos, né? Mas foi um médico inglês, o Michael Mosley, em 2013, que ele firmou esse termo, jejum intermitente. Aí o jejum intermitente, então, ganhou essa notoriedade. Em um estudo de 2018, também na Universidade de Surrey, em Inglaterra, os voluntários, nós queremos fazer esse jejum intermitente, vamos ver. Aí um grupo que fez uma dieta comum, né, uma dieta tradicional, podemos dizer, e outro grupo que fez o jejum intermitente. O jejum intermitente perdeu peso muito rápido, o ganho de peso foi muito considerável em curto prazo. Então, o que é esse jejum intermitente? Ele intercala horas sem comer, com uma alimentação sua normal. Então, a ideia é passar 12, 16 ou até 24 horas em jejum. Só que eles aconselham 24 horas uma vez por semana. E uma vantagem para muitos é que conta as horas de sono. Então, boa parte do tempo do jejum coincide com seus horários que o paciente está dormindo. Então, né, parece uma vantagem. Funciona? Sim, funciona. Mas como que funciona? Então, o jejum, ele promove o quê? Um catabolismo proteico. O que é esse catabolismo proteico? Nada mais é do que a perda de massa muscular. É a dieta que mais perde massa muscular. Todas perdem um pouco, algumas mais, mas essa é a campeã de perda de massa muscular. Mas não é só isso. Muitos outros efeitos também ocorrem no jejum intermitente. Mas vamos pensar, eu fico um tempo em jejum, 12, 16 horas, o resultado mesmo que se vê, 16 a 18 horas em jejum, para uma perda significativa. Aí você sai, come o que você quer. Daqui a pouco você volta para o jejum. Daqui a pouco você volta no jejum. Um momento, aliás, você faz jejum, daqui a pouco você come o que você quer. Isso enlouquece o nosso corpo, né? Então, é possível perder peso rapidamente, mas a primeira consequência é o famoso efeito sanfona. Ou seja, ao retornar aos antigos hábitos,
parei com o jejum intermitente. A pessoa recupera o peso com muito mais rapidez do que qualquer dieta. E quais são os riscos do jejum intermitente? Tem riscos? Tem. O jejum intermitente, às vezes 1 semana, até 2 semanas, a partir de 2 ou 3 semanas em alguns trabalhos, começam os riscos. Qual é o risco para o cérebro? Primeira coisa, nós sabemos que o nosso cérebro depende do quê? De glicose para funcionar. Então, por isso, a hipoglicemia, a baixa da glicose no nosso sangue, afeta a capacidade do raciocínio, da concentração e, a longo prazo, a memória, mais do que a Covid, tá? Atrapalha, então, o rendimento no trabalho, nos estudos. E o único momento que é saudável, que o corpo tolera o jejum de 8 ou 10 horas, sem prejuízo ao metabolismo, é quando nós dormimos. Nos demais casos, a falta de glicose causa muitos outros efeitos colaterais, como, por exemplo, tontura, confusão mental, aquele hálito, né, cetônico, porque é uma dieta no qual você entra em cetose, né? Ocorre na mulher muitas mudanças do ciclo menstrual. Tem vários relatos de pessoas que apresentaram desmaios por hipoglicemia. Perda de massa muscular, como eu disse, é a dieta que mais perde massa muscular. Queda da imunidade. Então, nesse momento de Covid, pensar em fazer jejum intermitente e ter queda de imunidade é muito sério. E um outro trabalho bem sério que foi publicado na Nature and Science of Sleep, que vocês podem encontrar em 2018. Essa revista séria, ela faz um estudo mostrando que o jejum intermitente, ele ocorre a diminuição do sono REM. O que é o sono REM? É o sono onde realmente o teu cérebro refaz toda a energia. É verdade que é o momento que o cérebro trabalha muito, mas é o momento que mais te recompõe. É o sono realmente profundo. Então, nessa revista, ele mostra que o jejum intermitente diurno, ele causa uma diminuição do sono REM noturno, porque à noite nós já fazemos jejum, né? Dormindo. Tudo bem, esse sono é reparador, é importante. Esse jejum do sono não causa nenhum dano. Porém, o jejum intermitente durante o dia, né? Que aí vocês emendam com a noite, então isso se torna prejudicial à noite, no sono REM. Além das mudanças eletrolíticas no organismo. Que mudanças? O que é eletrolíticas? É sódio, potássio, magnésio, assim por diante, mas ocorre principalmente a baixa do potássio. E sabe o que causa essa baixa do potássio? Arritmia cardíaca. É um dos piores efeitos, é a arritmia cardíaca. Então se torna uma dieta perigosa. Então vamos falar agora, eu tô falando tanto de corpos cetônicos, dieta cetogênica. Então até agora eu falei da Dukan, do Atkins, da New Atkins, do jejum intermitente. Todas são cetogênicas, né? O que é corpos cetônicos? O que é dieta cetogênica? Vocês já viram os nomes, né? Então essas dietas cetogênicas, elas são velhas, conhecidas na medicina. Pois nas primeiras décadas, mais ou menos, né, no século 20, era a única forma que se encontrou até de tratar pacientes que tinham epilepsia. Imagina só, neurologistas descobriram que pode se tratar epilepsia com uma dieta cetogênica. Então, os corpos cetônicos, eles têm um efeito, sim, no cérebro de controlar epilepsia. Mas nós não vamos fazer uma dieta cetogênica para controlar um processo epiléptico, porque ela vai ter outros prejuízos, como nós vimos, a osteoporose, desequilíbrio, arritmia cardíaca, assim por diante. Mas era para mostrar que o corpos cetônicos tem uma interferência no cérebro, mas não se pode fazer isso ao longo tempo.
Então, graças a essa cetose que o paciente realmente perde peso rapidamente. Mas, ao contrário do que nós imaginamos, nós não perdemos gordura, e sim água. Por quê? Essa dieta gera o quê? Acidose. Os corpos cetônicos, eles deixam o nosso corpo ácido. E isso faz com que o rim tenha que trabalhar mais para impedir que o sangue se torne muito ácido. Isso significa que a gente começa a eliminar na urina grandes quantidades de ácido, grandes quantidades de cetona. Tanto que quando vocês fazem exame de urina, um exame simples, né? Pode aparecer cetose, cetona na urina, corpos cetônicos na urina, é normal aparecer no jejum, enquanto nós dormimos, os corpos cetônicos, né? Mas existe aí uma diferença que nós já vamos checar isso, tá? Então, o paciente desidrata principalmente nos primeiros dias da dieta. Ai, que bom, tô urinando mais, vai na balança, pede lá, deu 1,5 kg a menos, ai, que maravilha, tal. Mas eliminar peso, né, aquilo que nos pesa, na outra live eu até falei sobre isso, né, não é eliminar água. Muitas pessoas têm uma que nós chamamos de limpeza, né? Eu preciso limpar o meu organismo. Aí toma diurético e toma laxante, né? Então isso é um grande problema, porque perder peso não é eliminar fezes ou mesmo urinar mais, né? Perder peso é perder gordura e não perder água. Então, quem tem essa compulsão em tomar diurético e laxante, isso você está prejudicando muito o teu organismo, está desequilibrando todo o seu metabolismo. E você olhar na balança, ai que maravilha, 1,5 kg a mais, você perdeu 1,5 kg de água, muito importante, você está desidratando o teu organismo, né? Então, a nossa principal fonte de energia das nossas células qual é? A glicose. Então, a glicose é a principal fonte de energia que nós encontramos nos carboidratos. Então, quando um paciente assume uma dieta sem carboidratos, como essas 3 que nós mencionamos, o organismo precisa lançar mão de alguns mecanismos para obter a energia que ele precisa. Então, nós temos energia de gordura, de carboidratos, né, principalmente de proteínas. Tudo bem? Então, proteínas, mas eu tirei os carboidratos. Então, praticamente uma dieta muito pobre ou sem carboidratos. Então, o corpo precisa de energia, mas não vai ter carboidratos para dar essa energia para o corpo. Então, o que acontece? O nosso organismo ele vai lançar mão, então, de alguns mecanismos para obter essa energia. E o modo mais simples qual é? É através da queima dos estoques de gordura. Então, aí nós desviamos, não está entrando aqueles doces, aquelas massas, aqueles carboidratos, né? Então, o corpo quer energia. Ele vai lá e vai utilizar os estoques de gordura. E o teu fígado, então, começa a produzir esses corpos cetônicos. Então, esses corpos cetônicos são substâncias ácidas, originadas da quebra da gordura em ácido graxo, que são utilizados, então, como fonte de energia, como uma alternativa, já que não tem glicose no organismo. Então, a produção desses corpos cetônicos não é um processo patológico, como eu falei, no jejum da noite, enquanto você dorme, você elimina esses corpos cetônicos. Então, eliminar os corpos cetônicos é fisiológico, a não ser em caso de produção muito excessiva, como essas dietas que eu mencionei. Então, não é aqueles corpos cetônicos natural, fisiológico, é uma grande quantidade de corpos cetônicos. E isso gera uma cetose no nosso sangue, no plasma sanguíneo, que isso é um efeito patológico. Por exemplo, na pessoa diabética, né, descompensada, quando falta insulina, ela vai ter o chamado acetonúria, que é uma liberação de corpos cetônicos, que é muito sério. Então aí começa a ter o suor,
as vias aéreas, né? Começa a eliminar esses corpos cetônicos. Então, mesma coisa nessas dietas, por isso que a pessoa fica com um odor no corpo não agradável, um hálito também bem forte. Então, como os corpos cetônicos possuem esse radical ácido, que é o hidrogênio mais, numa solução aquosa, em grande quantidade vai abaixar o pH. O que é pH? O equilíbrio de ácidos e bases no sangue. Então, ácidos e bases no sangue, o equilíbrio do nosso pH é entre 7,36 a 7,44. No sangue arterial é 7,41. Sendo esse valor extremamente importante, não pode ter uma variação nem para menos e nem para mais. Não posso estar para menos, no caso uma alcalose, eu vou ter mais bases, e nem posso entrar numa acidose. Então, a acidose é quando abaixa o pH nos limites inferiores, tipo 7,36. O que acontece quando acontece esse pH ácido? Isso ocorre a desnaturação das enzimas e proteínas. E isso leva a uma acidose metabólica que é muito séria, como eu coloquei para vocês, tá? Então aí surgiu uma dieta chamada VLCD, Very Low Calorie Diet, né? Ou seja, dieta de muito baixa caloria. Porém, uma diferença de todas as outras dietas. Uma dieta de estudo de mais ou menos 10 anos, com mais de 34 trabalhos publicados tanto na endocrinologia, jornais internacionais e assim por diante, né? O Brasil está começando agora publicando, tendo a sua experiência e publicando, só que essa dieta Very Low Calorie Diet, ela tem uma diferença das outras. Ela tem sim uma restrição de carboidratos, porém ela não é hiperproteica. Ela é proteinada, ela obedece à quantidade da Organização Mundial da Saúde. Porque se aproveitou, né, de todas aquelas outras dietas, ver os erros, os problemas que ela causava ao longo do tempo, então isso foi estudando, e aí chegou uma dieta que gera sim uma cetose, mas uma cetose controlada. É uma dieta científica, tanto que somente médicos podem receitar, né? Não tem uma liberação para nutricionistas receitar, porque é uma dieta de mudança metabólica, uma dieta sim, que libera corpos cetônicos, e isso pode ter efeitos se não é indicado para determinadas pessoas. Como eu disse, uma dieta que às vezes é ideal para uma pessoa pode não ser para outras, né? Porque gera, como eu falei, arritmia cardíaca se você entra numa cetose muito prolongada. Porém, é uma dieta onde precisa de um acompanhamento médico. Ela gera uma cetose controlada e ela não é hiperproteica como as outras que eu citei. Ela é apenas proteinada. E interessante que os programas da VLCD, eles têm todos um acompanhamento de exercício e repõem os nutrientes que é necessário para que você não venha a ter uma complicação por falta de vitaminas e sais minerais, assim por diante. Então, quais são os sinais que você entrou numa cetose controlada, né? Aumenta a diurese, mas tem que ser por pouco tempo, porque eu não posso ficar muito tempo em cetose. Vai diminuir a fome, porque o corpo já está aprendendo a utilizar a gordura como fonte de energia. Aí você consegue acessar aqueles depósitos de gordura que estão lá estocados no nosso organismo. Então, ele vai ter um combustível da gordura como fonte de energia. E o corpo vai aprendendo a usar a tua gordura acumulada como fonte de energia. E não depende da energia do que você está comendo, né? Embora você não vai estar comendo carboidrato, mas o corpo começa a usar a sua gordura acumulada como fonte de energia. Normaliza a pressão arterial, por isso que não é aquela perda de sódio e potássio como eu coloquei. E agora, se você já tem pressão normal, ela não vai cair, ela fica com a pressão estável. E uma vantagem é que diminui muito o desejo de carboidratos e doces. E a pessoa tem uma disposição muito grande
começa a ter energia, né? Porque começa a usar os estoques de gordura como fonte de energia. Então são dietas quando dessa forma como eu coloquei, com a cetose controlada, com a proteinada e não hiperproteica, ela vai dar mais energia. É claro que no início o corpo começa a se adaptar com essa lipólise, com essa queima de gordura. Então, no início pode sim dar um cansaço, mas isso dura 2, 3 dias e depois já começa a sentir mais energia, mais disposição. Então, com o tempo, esse estado de usar a gordura como combustível, que nós chamamos de uma cetoadaptação ou uma lipoadaptação, aí nós conseguimos o equilíbrio. Então eu vou chamar agora, né, o Clóvis para poder entrar e ele contar a experiência dele, né, dessa perda de peso. Se eu não me engano, foram 35 quilos. Ele está realmente muito bem. Oi, doutora. Opa, tudo Tudo bem? bem? Dá para você falar agora? Dá sim. Olá, pessoal, tudo bem? Diga, doutora. Então, conta a sua experiência, porque olha, você foi um exemplo de pessoa focada, determinada, né? E quanto foi a eliminação de peso mesmo? Na VLCD, 27, né? vinte e Aham. sete quilos, mais ou menos. E depois você continuou com os exercícios, né? Que eu achei maravilhoso Depois eu continuei. ter usado essa dieta como start e mudou. Conta isso pra gente, como é que mudou tudo isso? Você tá um É, atleta. vamos, vamos lá, né? Acho que a primeira coisa legal para todo mundo saber é que, assim, o que me motivou a buscar a dieta foi a saúde, né, doutora? Lembra? No primeiro ano de Covid, eu fui fazer um check-up, eu estava com meus indicadores muito alterados, eu tomava remédio para pressão desde os 28 anos, estava com pré-diabetes, colesterol alto, estava com uma série de coisas ruins, né? Assim, e aí foi quando a gente conversou, eu falei que eu precisava tomar alguma ação, já vinha fazendo uma dieta em 8 meses que eu não tinha conseguido muito sucesso, tinha eliminado uns 5 quilos só em bastante tempo. E aí foi quando eu comecei a dieta, a VLCD. E aí logo nos primeiros 45 dias eu já tinha eliminado quase 15 quilos. Isso me motivou, porque eu lembro da gente conversar e a senhora falar, não, o resultado ele não pode ser demorado, né? Tem que ser um resultado que motive. E foi o que aconteceu. Conforme eu fui vendo as coisas acontecerem, o peso diminuindo e eu chegando nos meus objetivos, os objetivos iam cada vez mais caindo, né? Nosso objetivo inicial ele foi atingido bem antes da última fase, e aí com isso a gente diminuiu as metas, e aí eu introduzi atividade física também, e com isso a coisa foi evoluindo até que eu cheguei num patamar bem legal. Quando a gente finalizou, eu já tinha eliminado no total do processo, desde o início de dieta, 33 quilos, 27 com a dieta, e fazendo atividade saudável. Uma coisa interessante, eu não tomo mais remédio de pressão. Lembra, doutora, eu estava sentindo umas tonturas, tá? Falei, doutora, estranho, estou sentindo tontura. E aí ela foi medir, a minha pressão já estava baixa por conta do remédio. Aí mesmo parando de tomar o remédio, continuei medindo e a minha pressão hoje é baixa. Ela fica ali em 11 por 7, ou seja, além de não tomar mais o remédio, a pressão ela estabilizou. Então, essa consciência, né, da gente conhecer o nosso corpo, conhecer o que a gente pode comer, como que funciona o nosso metabolismo, isso faz todo sentido e é uma mudança de vida mesmo, né? Isso. E você saiu de uma Covid super bem, né? Agora também, né? Recentemente, né? Sair. Uhum. Foram duas situações completamente diferentes, né? A primeira vez que eu tive Covid, eu era grupo de risco, tinha obesidade, tinha um monte de coisa que me deixou com bastante medo, né? E agora, recentemente, eu tive, praticamente foi uma gripe. Claro que as vacinas ajudam, mas essa questão da eliminação do peso, ela me ajuda em todos os outros sentidos. Uhum. Disposição, eu saí do 100% home office, né? E agora
voltei para minha atividade diária, então eu pego estrada quase todo dia, tenho uma rotina bastante tumultuada, vamos dizer assim, né? Intensa. E aí também tô tendo que aprender a lidar com isso, né, doutora? Que é uma coisa é fazer dieta dentro de casa, outra coisa é na rotina de restaurantes, né, na vida do cotidiano, a gente fazer as melhores escolhas, né? Isso. Muito bem, Clóvis. Mas olha, eu admiro muito você, você tem sido um incentivador e muitas pessoas me procuram, eu quero fazer a dieta do Clóvis, né? Aí eles me procuram, mas aí eles ficam super frustrados que às vezes não encaixa naquele perfil da dieta, né? E Uhum, como eu falei, o que é bom para um não necessariamente é para o outro. exatamente. Então, assim, E uma outra coisa que eu acho importante, doutora, e assim, eu faço questão de contar isso para as pessoas, é acreditar, né? Confiar 100% nas suas indicações, seguir à risca as coisas, porque vai acontecer, pessoal. Quando a doutora falou que era possível, eu achei estranho, porque com 123,5 kg, eu não via o que era ter 2 dígitos na balança desde antes do meu casamento, ou seja, mais de 15 anos atrás. E eu achava praticamente impossível, sem uma bariátrica ou sem qualquer outro tipo de escolha mais, às vezes é necessário, mas uma escolha mais radical, vamos dizer assim, né? E foi possível, sim, e sem nenhum tipo de sequela do tipo, né, doutora? Eu não fiquei flácido. Claro que hoje eu estou tendo que investir num outro tipo de situação, que é ganhar massa magra, ganhar massa muscular, que eram coisas que eu não tinha essa preocupação antes, né? E ficando magro, eu tive que ter essa preocupação. Mas é bem gostoso, é uma preocupação boa, trocar todo o guarda-roupa, fazer tudo que eu tive que fazer. e os comentários das pessoas quando te encontram muito tempo depois? Muito engraçado, doutora. Eu trabalho numa grande empresa, né? E a gente não tinha convenção presencial fazia 2 anos. E aí teve convenção agora no mês de março. E aí eu revi pessoas que faziam muito tempo que não via. Tinha gente que passava por mim e não me cumprimentava. Passou e depois percebeu que era eu. Então, assim, é muito, muito legal, porque é quase que é comum. Todo evento que eu vou, que eu encontro alguém que faz tempo que eu não encontro. E o mais engraçado, né? Eu não me vejo assim, né? Porque agora, para mim, eu já tô magro. No começo, eu lembro que a primeira consulta que eu fui com a senhora, depois que eu tinha emagrecido, eu ainda usava roupa de gordinho, né? Ela falou, precisa mudar isso. E hoje em dia, eu não vejo que esse processo... Quando as pessoas falam, poxa, você tá super magro, para mim tá normal. Hoje eu me aceito assim, é legal. Bom, né? Ai, muito obrigado, Clóvis. Você é um modelo, um estímulo de incentivo, de realmente foco e determinação, né? Assim, Imagina, doutora, eu tenho o maior orgulho do mundo e maior gratidão por ter caído na mão de uma profissional como você, uma pessoa preocupada em estudar, em evoluir, em ajudar as pessoas e assim que conhece muito do que faz, tem uma dedicação e uma paixão que é notória, todo mundo vê e assim foi um anjo na minha vida, sabe disso, sempre falo isso para você, minha gratidão eterna e que precisar de mim aqui, para mim, falar disso para as pessoas, acho que é um compromisso, porque do mesmo jeito que um dia você me ajudou, se de alguma forma que eu estiver falando aqui posso incentivar e motivar alguém, e aquele grupo me motivou bastante também no começo, quando eu entrava ali e via o resultado das pessoas. Uhum. Então, se eu tenho o que falar, não desista e vamos para frente, né? Ai, muito obrigado, Clóvis. Agradeço, muita gratidão. E realmente eu admiro muito você e sua família. A esposa também entrou no ritmo, toda a família, Fez né? o mesmo processo. Filha linda e abençoada, né? Bom, obrigado então, Clóvis. Obrigado, doutora. Um beijo grande. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Vamos lá. Então, vocês viram, né, um exemplo vivo, né, de uma pessoa que está feliz, que está com bem-estar. E vocês viram que a dieta era o nosso objetivo, né? Como eu citei logo no começo, não sei se vocês lembram, né? Que qual que é a dieta ideal? É aquela dieta que te conduz para uma mudança no estilo de vida, que te leva a começar a exercitar e
parar de se alimentar de alimentos que realmente prejudicam, né, a tua saúde. Então, é uma dieta ideal, essa que faz essa mudança de hábitos saudáveis, saúde e bem-estar, né? Só para finalizar, então, eu vou mencionar uma dieta que eu considero uma dieta bem, assim, equilibrada, né? Então, essa vocês viram. Ele tinha pressão alta, estava pré-diabético, né? Tinha resistência à insulina, tomava remédio de pressão e, de repente, começou a passar mal porque não precisava mais tomar remédio de pressão, porque normalizou a pressão, né? Então, a gente vê que não teve nenhuma complicação, não teve osteoporose, não teve ácido úrico, nada. Pressão normalizou, colesterol, hoje ele não toma nenhum medicamento. Por quê? Teve o período certo e ele seguiu e hoje em dia muito elegante, super saudável mesmo na academia e fazendo esporte, né? Mas eu vou mencionar rapidamente, uns minutinhos só, a dieta do Mediterrâneo. Essa dieta foi descoberta mais ou menos na década de 50 e ela se popularizou muito porque, principalmente nas regiões do mar que são banhadas pelo mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália, sul da Espanha e França também. E essa dieta são muitos trabalhos que mostram que ela leva a uma saúde cardiovascular e a longevidade. Ela se tornou a Unesco um patrimônio cultural imaterial da humanidade desde 2010, né? Então, quais são os principais preceitos dessa dieta do Mediterrâneo? É uma alimentação natural, né? Não usa alimentos processados, alimentos industrializados, né? Que geralmente, passando pelo processo de industrialização, perde muitos nutrientes e fibras também. Não usa nada de embutidos, nada de enlatados e, como eu falei, não usa processados ou ultraprocessado. É uma dieta que entra bastante vegetais e frutas, que são 10 porções por dia entre vegetais e frutas, né? Porque elas trazem bastante fibras e vitaminas para o nosso organismo. Então, é uma dieta que entra bastante brócolis, couve, espinafre, cebola, couve-flor, cenoura e assim por diante. As frutas priorizam bastante a maçã, a banana, a laranja, a pera, morango, figo e assim por diante. É uma dieta que tem bastante castanha, bastante não, quantidade, né, de castanhas e sementes como amêndoas, macadâmia, avelã, castanha de caju, semente de girassol, semente de abóbora, né, que elas são ricas em gorduras do bem, gorduras saudáveis, né, e ajuda na saúde cardiovascular. É uma dieta também que tem cereais integrais, né? E também gorduras saudáveis como o azeite virgem, né? Mas lembrar que são no máximo 2 colheres por dia. Usa azeitona, abacate, óleo de abacate, que principalmente tem assim os polifenóis, né? E aí substitui manteiga, margarina também, né? E usa também aves, peito de peru, frango, peixes, mas sem agrotóxico, né? Quanto mais natural, sem uso de aditivos, claro que se torna melhor, porque, como eu falei, eles não usam nada com aditivos químicos, né? E os peixes também são os principais componentes dessa dieta saudável. E são vários trabalhos que demonstram que faz a prevenção de doença cardiovascular. Usa também os queijos e leites, mas em pequenas quantidades, mas usa também iogurte, né? Então, mas quem tem intolerância à lactose tem que tomar os seus cuidados. E ervas e temperos, é alho, é manjericão, é hortelã, alecrim, noz moscadas, né? E com pouco sal, né? Usam também lá na Itália, né? Que é o costume, um cálice de vinho ali por dia, assim por diante, mas que não que eu indique, né? Lá tem a cultura deles. Mas para muitas pessoas isso pode estimular o consumo de álcool. Mas na dieta do Mediterrâneo fala sobre um cálice. E café e chá não tem restrição, mas adoçados nunca artificialmente. Como eu falei, não usa alimentos industrializados. E tomar líquido. Não é bastante água. Lembra da conta? 30 ml por quilo de peso é água, né? Então, espero que tenha ajudado vocês, só que muitas dietas, mas eu escolhi essas que estão mais sendo comentadas e assim por diante.
Espero que tenha sido útil e isso possa ajudar vocês na escolha de uma alimentação saudável. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigada em especial para o Clóvis. E um grande abraço a todos aí.